Vamos lá. John Bunyan, conhecido como um sonhador imortal, ele nasceu em 1628 e morreu em 1688. Alguns vão associar, vão conhecer por causa de uma obra dele que é conhecida até os dias de hoje. Esse homem, ele era um homem muito pobre, ele era um funileiro. Havia uma referência cristã na sua vida, né? Mas ele era um homem que estava imerso em uma vida de pecado. E a experiência que John Bunyan teve com o Senhor o fez se lançar muito e recebeu uma compreensão muito grande da graça. Ele era um homem simples, era um homem até mesmo um pouco iletrado, né? De origem muito humilde, mas foi um homem que encontrou a Cristo e ele se lançou em uma busca à presença do Senhor. E esse homem começou a vivenciar, né, um ambiente da pregação, do testemunho, da obra do Senhor. Só que nós estamos falando em um contexto, 1600 e pouco, que era muito combatido o nome do Senhor. Então, 1628, nós temos aí um pós-reforma protestante. E não foi fácil, pós-reforma protestante, o estabelecimento das igrejas e a continuidade da obra do Senhor. Então, foi debaixo de muita resistência, foi debaixo de muitos impedimentos. Mas esse homem, ele tem um encontro muito profundo com a graça, sabe, do Senhor. E uma coisa que é interessante na vida de John Bunyan é que ele, na sua experiência com a graça do Senhor, ele começou a depender muito de quem era o Senhor. Por exemplo, existia uma obra chamada Hunters, que era um livro compilado de alguns doutores da época com algumas doutrinas e algumas filosofias e algumas coisas referentes a quem é Deus. E estava muito célebre aquela obra, né? E ele queria saber se aquilo provinha de Deus ou não provinha de Deus. Então, ao invés dele confiar no seu próprio discernimento, né, no sentido de se entregar, né, e ouvir, por exemplo, aquela doutrina, e ele ora, ele falou: Senhor, eu não tenho discernimento para reconhecer ainda aquilo que vem de ti e aquilo que não é do Senhor. Então, se isso é do Senhor e é para eu aprender sobre isso, me faz me interessar, se não, desvia isso e tira isso do meu caminho e mostra que isso não provém de ti. E o Senhor desvia ele daquela linha, daquela direção, e depois lá na frente aquilo se provava um erro muito grande. Então nós vemos um homem que ele não ousou confiar em si próprio, mas ele tinha uma dependência muito grande em tudo na sua vida de quem era Deus. Então por tudo ele orava e por tudo ele buscava o conselho do Senhor, em tudo ele dependia do Senhor. E uma coisa que John Bunyan chegou ao consenso, ao entendimento, é uma coisa que eu converso muito até com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que caminham comigo. Ele chegou a um entendimento de que muitas das vezes nós não temos vivido uma dimensão da fé e da caminhada do Senhor mais madura, porque nós temos confiado muito naquilo que nós somos capazes de fazer e não naquilo que o Senhor é capaz de operar nas nossas vidas. Por exemplo, vamos dar o exemplo do jejum. Quando nós falamos de jejuar, muitas das vezes nós pensamos na nossa capacidade de jejuar, o quanto nós podemos aguentar ou ir além do jejum ou coisas desse tipo. Nós não pensamos na graça do Senhor que pode operar na nossa vida para nos levar a níveis mais profundos de jejum. Então, quando a nossa lente está muito centralizada em nós, no ser humano, nós temos até uma ação, mas uma ação limitada. E John Bunyan, ele muito cedo, por ter tido uma experiência muito grande com a graça,
e tem entendido que a graça é um favor de Deus e algo que ele não merecia, ou algo que nada que ele pudesse fazer contribuiria mais para alcançar aquela graça, era algo que vinha de Deus. Então, como essa experiência foi muito forte, ele abriu o seu olhar para viver um relacionamento com Deus, não apenas pautado naquilo que ele podia fazer, mas naquilo que poderia operar da parte de Deus sobre a vida dele. Cara, isso foi uma chave, porque tudo que ele viveu foi baseado nisso. Aquilo que Deus é capaz de fazer, aquilo que Deus é capaz de ministrar, né? Então, se nós temos às vezes por exemplo, vou dar um exemplo, uma debilidade de caráter, existe uma área da nossa vida que ainda não foi transformada, muitas pessoas se pegam como? Lutando contra aquilo. No embate, um desgaste e aquilo te esbofeteia e aquilo se torna um espinho e você se vê mais uma vez presa naquilo e você luta com as suas forças e você não consegue mudar. Por quê? Porque nós estamos confiando no nosso esforço próprio para vencer uma área do caráter da nossa vida. Sabe, enquanto existe graça e poder de Deus para tocar aquela área e redimir aquela área. Sabe, para simplesmente a presença do Senhor vir com poder, tocar e arrancar aquele galho seco. Então a gente gasta muito tempo confiando nas nossas ferramentas e passa pouco tempo buscando receber aquilo que pode vir de Deus e resolver situações. Então isso foi uma chave que virou o entendimento dele, e muito daquilo que ele viveu e alcançou foi por conta dessa graça ou daquilo que os céus tinham a oferecer. Então ele, mesmo sendo um homem que era ignorante ou iletrado ou pobre, mas ele recebeu tanta graça e sabedoria dos céus que as obras de John Bunyan que ele escreveu, elas permanecem até hoje. Eu vou falar de uma, vai ficar um pouco claro, você vai associar. O Peregrino, esse homem escreveu o Peregrino. O Peregrino é simplesmente, depois da Bíblia Sagrada, o livro de maior venda e circulação em todas as nações. O Peregrino. Tem um filme, né? O Peregrino, não sei se você já ouviu falar, ou se você já teve a oportunidade de ler. Às vezes você já leu o livro e não está associando. John Bunyan foi o autor, né, do Peregrino. E na verdade o Peregrino foi uma série de visões e revelações que ele recebeu de Deus na cadeia. Já vou falar sobre isso, né? Acerca da caminhada de um cristão nessa terra, da peregrinação de um cristão nessa terra, né? Então esse homem ele começa a pregar, ele começa a fazer a obra, e depois de um tempo ele é impedido de pregar. Aí é ameaçado da cadeia, né? Mas foi uma coisa que, por confiar na graça de Deus, era uma coisa que o Senhor ele já começou a preparar ele para aquele período da vida dele. Ele diz que cerca de 1 ano antes de ser preso, e esse homem fica ou 9 ou 12 anos preso. Esse homem ele começa todos os dias do seu devocional a orar muito por um espírito de fortaleza, né? E o Espírito Santo já começou a preparar ele, né? Mostrando que ele passaria por um tempo de privação muito grande, e que foi justamente a cadeia. Proibiram ele de pregar, e se ele não parasse de pregar, ele seria lançado para a cadeia. E quando prenderam ele na cadeia, falaram: se você jurar parar de pregar, você vai ser solto. E ele falou: se me soltarem hoje, amanhã eu estou pregando de novo, né? Então ele ficou aí cerca de uns 12 anos preso, né? E ele tinha família, ele tinha esposa, ele tinha filha. Sua filhinha mais nova era cega, né? Então quando ele é preso, né, tudo aquilo é jogado sobre ele, né, como uma pressão do tipo que vai ser
da sua família ou o que vai ser da sua filha, né, cega. Mas ele confiava tanto naquilo que Deus era capaz de fazer, que essa era uma chave, cara. Porque se ele confiasse assim na sua capacidade dele de cuidar da sua esposa ou dos seus filhos, ele estava na prisão, ele não podia. Entende, queridos, isso? Eu acho que a maioria de nós não consegue entender isso, cara. Mas ele confiava na capacidade de Deus de cuidar da sua família enquanto ele estava preso, já que Deus o preparou para aquele tempo, sabe, de prisão, já que Deus o conduziu para aquele tempo de prisão, né? Eu vou falar um pouco sobre esse período. Eu não sei você, mas você que tem um parente longe, você que tem alguém que mora longe, sabe, eu queria comentar sobre isso. Às vezes nós ficamos afligidos porque a gente não está lá para cuidar das coisas. Sabe, querido, eu queria te dizer que nós precisamos voltar a um evangelho onde nós reconhecemos aquilo que Deus é capaz de fazer. Sabe, no cuidado de Deus de forma integral. Ele estava numa cadeia, perseguido, a sua família estava longe, ele tinha uma filhinha cega que precisava de cuidados especiais. Mas ele ousava confiar de que se Deus estava permitindo e o mostrou que ele passaria por um tempo público de reclusão e prisão, que Deus era capaz de cuidar de cada detalhe em relação à sua família. Sabe, aquele homem fica na cadeia e ele diz que a revelação de Deus que ele encontrou na cadeia, ele não havia encontrado em nenhum outro momento da sua vida. Ao ponto que ele começou a desejar níveis maiores de sofrimento. Ele falou, como será ser martirizado? Se eu na cadeia estou provando de uma revelação tão grande de quem é Deus de uma forma que eu nunca provei, e eu me sinto tão livre, sabe, tão pleno, como será sofrer como os apóstolos sofreram? Como será? Eu quero ser açoitado. Como será o martírio? E esse homem começa porque os sofrimentos do tempo presente começaram a revelar uma glória tão poderosa de Deus, que esse homem começa a ansiar, sabe, sofrer níveis maiores de provação para ter revelações mais profundas de quem Deus é. E nisso eu me identifico, me lembro da escritura de Filipenses capítulo 13, que o apóstolo Paulo diz, quero conhecer o Senhor e a comunhão dos seus sofrimentos. Cara, a maioria de nós não quer sofrer. Mas a maioria de nós não experimenta também níveis de revelação entranhados e poderosos de quem é o Senhor. Para cada estação, para cada fase do Senhor existe um nível de revelação do Senhor. E esse homem é conduzido pelo Senhor e aquelas orações por um espírito de fortaleza, elas são respondidas e este homem passa aquele tempo de prisão, sabe, de uma forma plena. E na prisão ele recebe as visões do peregrino. Visa escreveu aqui, ele é preso por pregar e escreve um livro que pregou ao mundo inteiro, séculos, gerações depois, está há 400 anos pregando. Quantas vidas conheceram a Cristo e se entregaram a Cristo por conta da obra do peregrino? Muitas. Né? Uma parábola. E a escrita deste homem, de um funileiro simples, paupérrimo, sem instrução, mas que recebeu tanta graça e capacitação do Senhor, a escrita dele é assim, a criança, ao idoso, ao pobre, ao rico, ao instruído, ao sem instrução, consegue acessar aquele conteúdo, ler, ser completamente iluminado e edificado. Assim, a escrita desse homem é algo impressionante. É uma graça de Deus iluminando a criatividade, o entendimento. Esse período da prisão é um período de grande produção literária, onde ele recebe sonhos, visões, inspiração do Senhor, palavras. E ele escreve muitos livros, né? E a cereja do bolo, aí, o peregrino, que está ainda aí até hoje, falando e testemunhando. Como a gente leu em Hebreus 11, os heróis da fé, né? O sacrifício da oferta de Abel que ainda fala, né? As coisas que ainda falam, a vida deste homem ainda fala, ainda testemunha.
né, aquilo que Deus extraiu, aquilo que Deus construiu através dele, ainda fala. Então nós temos esse homem, depois que ele sai da cadeia, né, ele vive um período ainda mais intenso de vida e ministério, de pregação, de testemunho. Foi um herói da fé, John Bunyan, o sonhador imortal, um homem que deixou um legado também muito poderoso na terra. Eu amo ler biografias, eu amo ver a identidade de cada um, os caminhos que cada um percorreu, né? As histórias, cada um tem uma história, cada um tem uma identidade. Uma dessas pessoas que a gente compartilha foi usada de uma forma peculiar por Deus, como diz a palavra, né? O Senhor nos elegeu nele, né? Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pessoas na palavra que tiveram um encontro com a soberania de Deus afirmaram isso. Jeremias teve um encontro com a soberania de Deus e Deus falou que antes de chegar ao ventre, né, no ventre materno, o Senhor o conheceu. O Senhor havia o visto como substância ainda informe, já o consagrado para uma caminhada, uma peregrinação, chamado do Senhor. Nós temos Davi derramando as suas lágrimas e cantando sobre isso nos Salmos, dizendo que a soberania de Deus ela é tão profunda que antes dele vir à terra, antes dele existir, sabe, já haviam livros escritos acerca da sua vida, já havia um planejamento de Deus acerca de quem ele era. E todas as vezes que a gente se voltar ao Senhor, nós vamos ver que existem pensamentos, projetos firmes de Deus para cada um de nós. E ver cada homem vivendo esse projeto de Deus, cada mulher de Deus vivendo esse projeto de Deus. Cada biografia nós vemos, né, uma identidade tão específica, sabe? Em um contexto tão específico que cada um viveu na sua parte da história, na sua contribuição da história. Mas homens que ousaram dizer, eis-me aqui, ousaram renunciar tudo para viver, sabe, irmãos? Eu tenho comigo que um dia nós vamos chegar nos céus, no reino dos céus, e nós vamos conhecer histórias extraordinárias de homens e mulheres de Deus que estão arrolados nos céus, sabe, homens que, como diz a Escritura de Hebreus, o mundo não era digno, sabe, de receber esses homens, homens pelo qual diz ali Hebreus 11, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, sabe, e para mim um motivo de estar vivendo nessa terra, cara, é para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. E cada um de vocês tem algo específico do Senhor, uma identidade específica do Senhor. Mas isso precisa vir à luz, isso precisa florescer. Eu estou falando de um homem pobre, de um homem que não teve instrução, mas que encontrou a graça e quis a graça e se lançou na graça. Né? Às vezes nós encontramos a graça, mas será que nós queremos a graça? Será que nós nos lançamos na graça? Será que nós nos lançamos naquilo que o Senhor tem? Todas essas pessoas que nós vamos ler aqui foram pessoas que tomaram decisões de ir além, de buscar até encontrar, de viver algo extraordinário, mesmo em meio às renúncias e às provações que aquela vida extraordinária as conduziriam, sabe? Mas a vida delas ainda fala. O legado eterno não tem como dimensionar. Para cada tempo o Senhor levanta pessoas, né? E chegou a nossa vez, é o nosso tempo. Nós só temos uma vida para queimar. Sabe, irmãos, nós só temos uma vida para oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. O Senhor é aqui e é agora. Não dá para deixar o tempo passar, né? Às vezes nós estamos como esses homens, às vezes confinem, né? O orgulho da profissão, o orgulho do status social o impedia de lançar tudo para o Senhor, mas ele sabia que quando ele entregasse tudo, era tudo. E por isso foi tão difícil, mas por ter entregado tudo, foi tão genuíno e tão profundo, né? Nós temos, existe, sabe, um projeto dos céus. E ao estudarmos biografias inspiradoras, é para que isso mostre para nós que aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus viveu,
aquilo que Ele marcou a vida dos seus discípulos para viver, uma história extraordinária. Ao longo de cada geração, o Senhor quer fazer o mesmo. E nessa geração o Senhor tem nos chamado. Que essas biografias elas inspirem as nossas vidas para vivermos vidas extraordinárias para o Senhor. Sabe, eu acho que o maior deleite, a nossa maior alegria é um dia chegar na eternidade e poder ver que muitas pessoas foram influenciadas a estar na eternidade com o Senhor também, por conta do nosso posicionamento, por conta da nossa vida.